Olá, meus queridos, eu queria primeiramente deixar aqui a minha apresentação para vocês, familiares, amigos. Através desse vídeo, eu venho assim, sendo incomodada por Deus já há mais de 2 semanas, com relação a um texto bíblico que Deus tem falado comigo. E ele está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então eu fiquei consultando a Deus o que quer dizer, Senhor, esse versículo, principalmente agora que o nosso país, aliás, não só o nosso país, a Europa, o mundo inteiro, parou por algo invisível. Pensem bem, vivíamos um tempo onde a humanidade não tinha tempo para o outro. A humanidade vivia simplesmente ocupada com seus afazeres, seu trabalho, o seu dia a dia. Chegava em casa muitas vezes, não tinha tempo de ter aquela unidade em família, porque estavam sobrecarregados dos seus afazeres, fora de casa, e quando voltava para casa ainda trazia mais trabalho. Então os filhos cresciam praticamente sem ter assim aquele afeto direto dos pais, pode ser o pai ou a mãe, porque ambos trabalham na maioria das vezes, né? E o consolo dos seus filhos era um joguinho, um celular ou a televisão, para ocupar a criança e não perturbar, para que elas não perturbassem os seus pais. Então, essa não é a família que Deus planejou para nós. Não é esse o relacionamento familiar que Deus planejou para nós. Uma família é aquela que senta junto, almoçam, jantam, tomam o café da manhã juntos. Uma família é aquele que, quando chega em casa, pergunta à sua esposa, ou a esposa pergunta ao seu esposo como foi o seu dia. Uma família é aquela que o pai chega ou a mãe chega do trabalho, abraça seus filhos e dedica um pouco do seu tempo para aqueles pequenos seres ou aquele adolescente, porque é importante a presença dos pais dentro da família. Hoje em dia vivemos um mundo cão, né? Então, isso tudo não agrada a Deus. Não agrada a Deus essa situação, esse mundo de modernismo, de individualismo, de liberdade. Isso não tem agradado a Deus. Esse texto bíblico, para a gente obter um melhor entendimento dessa passagem, nós temos que entender o seu contexto, primeiramente, né? Então, esse texto bíblico foi dado por Deus a Salomão, naquela época, rei de Israel. O povo de Israel, ele estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Deus não permitiu que aquele templo fosse construído por seu pai Davi, o rei Davi, né? Então, Salomão teve essa incumbência de Deus para construir o templo. Então, todo o envolvimento do rei Salomão, mobilização do povo a construir o templo, né? Tinha um leve propósito: fazer a vontade de Deus. E depois da construção, a dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel naquela época. O Senhor então apareceu ao rei Salomão
e respondeu a sua oração, porque Salomão era um rei temente a Deus, né? Era um homem temente a Deus, era um rei temente a Deus. Então, Deus ouviu a oração de Salomão e respondeu a sua oração. Mas será que Deus só se manifestava a sua vontade naquela época? Não, meus queridos. Deus fala também nos dias de hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o povo de Israel foi rebelde, murmurava, apesar de Deus operar milagres, não deixar lhes faltar nada, nós não somos diferentes deles, nós somos iguais a eles. Então, o nosso Deus é um Deus verdadeiro e reto. No versículo que li acima, de 2 Crônica 7,14, nós vamos poder falar sobre 3 pontos principais aqui. O nosso primeiro ponto, né? É o nosso Deus, ele é verdadeiro, como eu já falei. Nesse versículo, esses 3 pontos são necessários para que a cobertura de Deus permaneça sobre nós, o seu povo. Primeiro, se humilhar, reconhecendo a grandeza de Deus. Segundo, buscar sua presença. E terceiro, converter-se nos seus maus caminhos. A palavra de Deus diz em 2 Crônica, no primeiro tópico, né? Se o meu povo, veja bem, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, é difícil se o meu povo se humilhar e orar. É muito difícil a pessoa querer se humilhar, né? O orgulho muitas vezes não permite que você venha a se humilhar. Um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, ter um grande exército, ter títulos acadêmicos e poder deter toda a tecnologia do mundo. Um povo, ou uma nação, ou um líder, vamos supor um presidente ou rei, né? Que não reconhece o poder de Deus, eles estão sujeitos à queda, a caírem. Isso é real. Lembremos o que aconteceu com o Egito naquela época. Eu não vou entrar na história do Egito, mas quem conhece a Bíblia conhece a história. Deus é o Todo-Poderoso. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. Nada pode se esconder dos olhos de Deus. Nada e nem ninguém. Não cai um fio do nosso cabelo, da cabeça, sem que seja com a permissão de Deus. Deus, tudo que acontece é com a permissão dele. Então, Deus, ele é o Todo-Poderoso. A gente vê ali em Tiago, capítulo 4, versículo 9 a 10, que diz: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Porém, vem, humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Todo aquele que se humilha diante do Senhor, ele será exaltado. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Deus. Se humilhar é se esvaziar do orgulho. É deixar de confiar na sua própria força. E dentro desse parâmetro,
A oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Tem pessoas que só oram quando precisam de Deus. Quando a situação está difícil, quando o calo está apertando, quando as finanças estão acabando, então lembram-se de Deus. Deus, ele não se agrada, sabe, dessas pessoas que só o procuram na hora da necessidade. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial, que é a presença de Deus. Então, o segundo tópico é: se o meu povo buscar a minha face. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crer no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com seu povo. Lendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 12 e 13, versículos 12 e 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim Deus, né? E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando... Aí está o segredo. Procurarem de todo o coração. Então, buscar a Deus é deixar que Ele transforme o seu coração. Quando você busca a Deus, abandonando o pecado, Ele muda a situação. O perdão de Deus traz bênção. Ele tem poder para mudar até a situação mais impossível. Não há nada que Deus não possa mudar. Hoje em dia vivemos num mundo onde o orgulho não dá espaço para o perdão. Vemos filhos contra pais, pais contra filhos. Dentro das igrejas, meus irmãos, também tem diferença entre um irmão e outro. Porque foram machucados, quem sabe? E não querem dar o primeiro passo para pedir perdão. Aí está o orgulho. Então, se você não quer perdoar o seu irmão ou o seu familiar, como pode você querer que Deus te perdoe? Deus não vai perdoar. Você é merecedor do perdão de Deus se você não tem coragem de quebrar o seu orgulho pedindo perdão ao seu próximo? Buscar requer comunhão, esforço e dedicação a Deus. Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Uma coisa é certa, meus irmãos: Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele, somente. A cada dia que buscamos mais a presença de Deus, nos tornamos íntimos dele e mais íntegros. E o meio de buscar essa comunhão com Deus vem por ler, ouvir e pôr em prática a sua palavra, que é a Santa Bíblia. Aleluias. Colocando a nossa fé em ação através da oração. Não dê espaço para Satanás dominar a ira que ele colocou no teu coração. Largue o seu materialismo. No céu não tem espaços para você esbanjar o seu novo carro. Ou o seu telefone, modelo mais atual. Ou suas compras, suas roupas de grife. Ou seu título acadêmico. Eu sou doutor fulano. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Não é assim mesmo? Né? Nada disso interessa para Deus. Nós temos na Bíblia uma história muito linda
que é a história de Jó. Quem era Jó? Jó era o homem mais rico daquela época. Mas Jó, em um só dia, perdeu tudo. Perdeu a sua fortuna, perdeu seus filhos, todos os seus bens. Ele ficou a zero. Perdeu a sua saúde, né? Mas Jó, ele tinha uma grande virtude. Ele era um homem íntegro. Sabia quem era o Deus a quem ele servia. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha foi com a permissão de Deus. Tudo que ele tinha. Então ele não era apegado aos seus bens materiais. Jó sabia quem era o Deus dele. Os amigos, vendo aquela situação de Jó, se reuniram ali e começaram a acusar Jó, dizendo que tudo aquilo que ele estava a passar era Deus o castigando por ele ter pecado, o que não é verdade. A esposa do Jó falou: blasfema contra o teu Deus e morre. Ele a chamou de louca, porque isso é loucura realmente. Então, muitas outras pessoas, passando a situação que o Jó passou, já teriam tirado a própria vida. Mas Jó não. Ele, com todo o sofrimento, ele ficou ali, crendo, orando, falando, né, com Deus sobre os seus problemas, mas crendo que Deus poderia mudar a sua história. Até que Deus fala com Jó. E Jó o responde: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluias. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que maravilha. Deus teve um encontro pessoal com Jó. E no final da história toda, Deus curou a Jó e lhe restaurou em dobro tudo o que ele havia perdido. Esse é o nosso Deus. Porque cremos que nada é impossível para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não está interessado nos seus bens materiais. Ele está interessado em sua alma. Abra os olhos. É hora de se arrepender e voltar para Jesus, pois ele está voltando. O Senhor está voltando. Esses são os sinais que nós estamos vendo agora na terra. Veja, você antes não tinha tempo. Agora você está em casa. Onde você vai encontrar tempo? Um vírus invisível paralisou o mundo. Deixou todos em quarentena. Eu também estou de quarentena, trabalhando em casa. Buscando mais a presença de Deus, buscando mais intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz: se o meu povo se afastar dos maus caminhos, é momento de você analisar a sua vida. Se você está andando por caminhos que agradam ao Senhor. A consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele. Se manter em fé é consequência da submissão e de buscar a face de Deus. Só assim, os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. E o Espírito Santo de Deus nos mostra e nos adverte de continuar nos maus caminhos.
No livro de 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 22, que nos diz: afastem-se de toda forma de mal. Você é consciente quando você está fazendo uma coisa que sabe que é errado? Você pode dominar a sua mente, o seu instinto e não fazer. Porque Satanás, ele te induz a fazer coisas errôneas, né? Mas você tem poder na sua mente. Deus te deu autoridade, Deus te deu intrepidez para que você fale o contrário. Não vá dar ouvido a Satanás. Satanás, ele não poupou nem a Jesus Cristo quando estava ali no deserto, 40 dias de jejum. Ele foi lá tentar. Mas Jesus derrotou Satanás usando a palavra. E é isso que nós temos que ter em nossa boca, em nossa língua, a palavra. Na hora que vier a tentação, você repreender usando a força, as armaduras que Deus te deu. A palavra de Deus. Se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas eles não querem largar tudo de uma vez. Eles limitam o poder de Deus de transformação em suas vidas. Eles limitam Deus porque eles não estão ainda preparados para largar tudo. Então, se você não consegue largar tudo, você não é um salvo. Você não vai ter o seu nome gravado lá, escrito no livro da vida. As velhas práticas têm que serem deixadas para trás. Então, é viver na novidade das boas novas do Senhor. Quando largamos tudo que nos afasta de Deus, estamos nos esforçando e buscando a Ele. Então, se converter é literalmente se afastar dos maus caminhos e alinhar-se nos caminhos do Senhor. Quando fazemos essa escolha, a permanência na presença de Deus se dá em identificar as armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura e seguir em frente, ouvindo a voz do Senhor. Deus é um Deus que cura e quer libertar o seu povo. Deus é fiel, meus irmãos. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus age no povo que coloca seus joelhos no chão. Se humilha e se afasta dos maus caminhos. Onde Deus habita, há cura e libertação. Devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar agindo em nosso meio. Cada um examinando-se a si mesmo, exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. O Salmo 33, 12, ele fala: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para ali pertencer. Aleluias. Um povo que tem Deus como seu líder faz uma escolha sábia. E o povo que age segundo a escolha colhe os frutos da benevolência do Senhor. Na Bíblia temos grandes exemplos de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira inimaginável. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Devemos manter-nos em confiança, meus irmãos. Eu sei que o momento é de grande preocupação e medo por causa do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Mas a Bíblia nos convida a manter uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando não sabemos
o que vem ainda pela frente. Quando entregamos a Deus o controle das nossas vidas, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. 1 Filipenses capítulo 4, 7. E quando experimentamos essa paz, o Espírito Santo nos enche de esperança e nos mostra que nenhum mal dura para sempre. E que Cristo, que é o maior de que todas as coisas, sempre estará ao nosso lado e lutará em nosso favor. Temos Deus, gostaria que essa palavra, vocês guardassem ela nos seus corações. Deus falou muito comigo através dessa palavra. E espero que tenha falado com vocês também. Meditem. Talvez Deus fale com vocês de uma forma diferente com a qual Ele falou comigo. Eu agradeço a atenção de todos vocês. E Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que também essa palavra tenha falado com vocês. E desejo que as bênçãos do nosso Deus e Pai os envolva e a graça seja constante na vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.